Olá, sejam bem-vindos ao canal Ecatriluna. Eu sou a Lina Creuri e hoje eu estou com a Ju. Olá. E com a Eleonora. Boa noite. Boa noite não, né? Olá também, se vocês vão ver isso de noite. Então a gente vai falar sobre o capítulo 5, que é do Clube do Livro que a gente está fazendo, do livro A Bruxaria Hoje, do Gerald Garner. E a gente vai comentar o capítulo 5, que chama O Povo Miúdo, mas o nome do vídeo vai ser O Povo das Fadas. O Povo das Fadas, porque o Povo Miúdo é o Povo das Fadas, e a gente vai falar mais disso ao longo do capítulo comentado, certo? Certo. Certo. Então tá. Bom, o que vocês acharam do capítulo? Pra gente começar a comentar, o que vocês acharam de interessante, o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram. Você começa, Eile? Pode ser. Eu achei um capítulo bem raso, assim. E é aquela mania do Gardner, né, de ficar pulando de um assunto para outro dentro do mesmo contexto. Uhum. Aí algumas coisas ficam ficam bastante vagas, mas é bem legal, assim. Uhum. Eu achei que ele é tipo como se fosse uma introdução pro próximo capítulo, que vai ser o 6, né? Porque o próximo capítulo vai falar como o povo miúdo se tornou bruxa. Isso. Então, ele dá meio que uma introdução a quem é esse povo miúdo, de um jeito bem assim, como a Eile falou, meio raso até. Mas traz algumas características que eu achei que são bem legais, porque traz algumas características que fazem esse link, né, do povo miúdo ser as fadas. Sim, tipo o quê? Que você achou que é uma característica que dá o link? A parte que eu achei mais legal é já perto do fim do capítulo, quando ele tem um parágrafo todo meio que descrevendo, retomando todas as características que ele já falou, de como que isso, né, tipo, como que esse povo miúdo foi considerado fada, porque, né, que eles foram chamados fadas, e vai falando de várias características deles, inclusive, tipo, o traje, que eles se pintavam, então isso era a cor da fada, e outras características, tipo, lançar setas, que ele fala muito disso o capítulo todo, né? Que eles tinham muito essa característica de lançar as setas envenenadas, tal, e que eles mexiam com essa questão da magia. E aí, por conta disso e de várias outras características, eles se tornaram o povo das fadas. Mas quando ele começa a mostrar, eu senti isso, né? Quando ele começa a mostrar como que, tipo, quais características que eles tinham que fizeram eles virarem o povo das fadas, termina o capítulo. É isso mesmo. E aí, foi o que eu senti, assim. Então, o próximo capítulo provavelmente vai ser mais interessante em relação a isso, né? O que eu acho legal de falar, assim, logo de cara, é que, assim, os povos fada, na verdade, só para a gente contextualizar, era um povo que vivia numa ilha no Reino Unido, chamada Ilha de Man. E aí, assim, por que eles eram chamados de povo miúdo? Porque eles faziam parte do Reino Unido, onde era o domínio celta na época, só que eles não eram, tipo, ruivos, igual os celtas. Eles eram mais morenos, assim, eles eram um pouco mais baixinhos, eles tinham cabelo escuro, e eles não eram ruivos ou loiros ou coisas do tipo. Loiro não tinha, né, porque loiro veio da miscigenação depois, mas o povo celta, ou ele era ruivo, ou ele era moreno, e aí, nesse específico, nesse povo dessa ilha em específico, eles eram mais baixinhos e tal. Mas isso não quer dizer nada, às vezes tinha pessoas altas lá também. Mas é interessante porque existem dados históricos disso. De novo, vou falar da demanda do Santo Graal, mas é porque é uma fonte confiável de história, né? Para a gente verificar que realmente as pessoas, quando houve a miscigenação, quando os bretões vieram para a parte do celta, o povo, até os bárbaros, quando veio mais para a esquerda, lá na parte de domínio celta, eles achavam estranho, diferente, falavam, nossa, eles são mais baixinhos, ou eles são mais morenos de pele, o cabelo é bem escuro.
Então eles achavam interessante isso e até chamavam de povo miúdo, de pixie, sei lá. E aí foi por isso que surgiu essa coisa de, entre aspas, povo miúdo. Não tem nada a ver com outro tipo de raça que fosse mais baixinho por raça. É uma coisa dessa ilha. Não se sabe ao certo qual que é a descendência desse povo, mas isso é uma coisa mais para antropologia, pesquisar, etc. Ele dá a entender como se fosse, no capítulo ele dá a entender como se fosse outra raça, tipo os pigmeus, mas ele não sabe de onde que saiu, sabe? Ele suspeita que seja isso, mas ele não sabe de onde saiu, né? Ele até faz uma pequena comparação rápida com os pigmeus da África, né? Sim. No começo do capítulo. Não sei se é o caso, mas não tem como a gente saber também, né? Eu acredito que essa comparação que ele faz é no sentido de, tipo, que eram pessoas um pouco mais baixas e que são ameaçadas, então elas acabam indo para lugares mais remotos sim, por conta dessa ameaça, entendeu? Sim. Mas é que quando eu fui pra essa área, quando eu viajei pra lá, eu me senti um pigmeia, porque eu era mais baixinha que todo mundo. Tá vendo? O povo de lá é muito alto em comparação a nós aqui, sabe? Eu tenho 1,65 m. Entre 62 e 65. Aqui no Brasil, eu sou uma mulher de estatura média. Mas lá eu era baixinha, porque todo mundo era mais alto que eu. Criança com 14 anos já é da minha altura. Isso daí é a miscigenação dos bretões, dos bárbaros, né? Que eles eram bem altos. Então, o que eu ia falar... da Ilha de Man. Que é uma ilha montanhosa, né? Então faz todo sentido essa coisa de deles serem mais reclusos e tal, porque eles se escondiam nas montanhas. Então é bem... Hoje, olhando para trás, parece algo bem folclórico, né? Parece que não existiam pessoas de verdade, era só, tipo, o que a gente entende hoje por seres da floresta no folclore brasileiro, porque eles se escondiam nas montanhas, então para você achar que fosse alguém etéreo ou alguma lenda era fácil, né? E ele faz, durante o capítulo, ele faz várias menções às construções, né? Eu achei isso bem legal. E algumas construções ele até coloca eles eram artesãos, como provas. Né? E algumas construções são provas, né? De que esses povos existiram, porque pela altura do corredor, pela altura por onde a porta abria e não sei mais o que lá, pela disposição do espaço que eles construíram, não tinha como ser uma pessoa numa estatura que a gente considera média. Tinha que ser uma pessoa mais baixa para ficar confortável nessas construções, né? E aí, gente... Meu, eu não consegui ler essas algumas partes aqui desse capítulo sem pensar nos hobbits. Nossa, eu ia falar isso agora. É muito bizarro. Porque, sim, eu ia falar isso agora. Porque, na verdade, o Tolkien se inspirou no povo celta e na história para escrever o... É bem isso mesmo. Não faz todo sentido a gente pensar nos porque hobbits. A maneira como ele descreve as construções, pra mim ele tava descrevendo uma casa de hobbit. Sim, muito total. Legal. Eu também pensei isso. E a gente sabe que o Tolkien se inspirou, então é isso mesmo, né? E o nome mágico da Eleanora tem muito a ver com isso, né? Tem. Com esse povo. Tem. Esse nome, ele tem a origem mesmo dele, vem do nome Helena, que é um nome grego, né? Só que conforme teve as invasões e tal, o povo foi chegando até lá, seria uma versão, Eleanora seria uma versão irlandesa, escocesa do nome Helena, né? E o meu sobrenome mágico, digamos assim, que é Sith, ele significa como se fosse fada, sabe? Do povo das fadas, o povo Sith. Que lindo!
É bem legal. Aí a gente tava falando das construções, né? E aí, assim, quando eu li, me surgiu essa dúvida, assim. Por que do nada Gardner resolveu colocar fatos no livro dele? Porque até então ele tava assim, olha, provavelmente, talvez tenha acontecido assim, me falaram, mas eu não tenho provas. Aí, do nada, ele resolveu colocar fatos, colocou, tipo assim, até, tipo, 27,5 metros de diâmetro, era, não sei o quê. Gente... E muitos fatos, né, assim, nomes de clãs e histórias de que... história. Então, assim, eu acredito que ele deve ter lido algum livro sobre arquitetura celta e aí falou, vou colocar isso no meu livro. É nesse capítulo que vai. Exatamente. Então, assim, Gardner claramente não sabe escrever livros, mas eu prometo para vocês que no próximo livro que ele escreve, que é o Significado da Bruxaria, ele tá bem melhor na escrita dele. Então, se vocês tiverem oportunidade de ler, então ele melhorou bastante. E aí é um livro que agrega também, como se fosse uma continuação desse, agrega bastante. Quem conseguir ler é bem bom. Bom, aí ele fala de chaminés, tal, né? Eu tô lendo aqui para ver se eu lembro de alguma coisa que eu anotei. Então, já que você tá perguntando de alguma coisa que anotou, o que eu anotei aqui foi essa esposa fada. Diga. Eu não sei o que dizer. Porque eu não entendi direito o que ela tá fazendo aqui. Porque ele fala primeiro de Lenancia e depois ele começa a enfiar não, né? A citar a esposa fada. E aí não sei se ele tá falando de Lenancia ou se ele tá falando de fadas que casam com homens normais. Tá. Então, eu não sei se ele quer dizer isso, mas eu entendi que era isso. A mulher nessa sociedade tinha o papel de ser a provedora de tudo, assim, da rotina, da vida, da saúde, etc. Então, a mulher era sempre aquela que tinha as respostas. E o homem era aquele que caçava e quando tinha as guerras, ia para a guerra. Então, era basicamente isso. Só que, como a mulher tinha todas as respostas, começaram a criar essas coisas de que ela tinha poderes e tal. E aí, assim, ficou todo um misticismo em volta dessas coisas. E aí, dentre os clãs e tudo mais, sempre tinha o homem que era, assim, dito como sábio. Por exemplo, Merlin, ele nasceu já prometido para ser o sábio. E aí era isso que acontecia. Tipo, nasciam algumas pessoas e dependendo do evento no qual essa pessoa nasceu, o homem era considerado uma pessoa, um homem que ia ser sábio. Inclusive, se ele tivesse uma deformidade, com certeza ele seria o sábio. Porque aí eles, iam separar ele para isso, já que ele não poderia fazer outras coisas, tal. Beleza. Aí tem isso. E aí, tipo, era uma honra na sociedade celta você ser casada com um sábio. Era, tipo, uma honra. E aí eu acho que é isso que ele tá falando ali, entendeu? Era a questão de... Porque você ser casada com um homem sábio, você ia continuar a linhagem. Então era uma mulher... Então é bem Avalon aqui que a gente tá falando. É uma mulher de Avalon com um sábio de Avalon. Os dois criados e nascidos em Avalon. E aí junta para continuar a linhagem. Que louco. Ele fala bastante também do roubo de bebês. Então isso daí é misticismo, que é uma história, a velha história de fadas de, como é que se fala? Changeling, exatamente. Que na verdade eles roubariam bebês para fazer a raça mais forte, na verdade. Cita como eles são pequenos, eles roubavam bebês dos povos que eram maiores para poder misturar.
e E até que fortalecer o povo. tá certo essa coisa de fazer forte, porque os celtas não eram um povo numeroso, então acho que até faz sentido isso, né? Mas é folclore, né? Agora, essa coisa do changeling, vale a pena a gente falar, porque tem bruxo que acha que isso é verdade, que isso é, tipo, acontece. Meu Deus. Então, eu fui trocada, com certeza. Vamos deixar bem claro que Changeling é um RPG, é um livro de RPG, um livro de jogo, né? Da coleção, digamos assim, do Viés do Mundo das Trevas. Então, dentro da coleção do Viés do Mundo das Trevas tem mago, changeling, vampiro, lobisomem, todas essas vertentes de jogos de RPG. E aí, Changeling é um deles. E aí, a história do Changeling é que você pega um bebê do mundo humano, tipo Midgard, onde a gente vive, a vibração que a gente tá, e pega essa criança, esse bebê, e troca por um bebê fada. E aí, leva essa pessoa que tem energia vital, que tá encarnada, tudo pro país das fadas, e troca. Aí, por que vem os bruxos achando que isso é verdade? E tem tradições sérias, tá? Que estão sérias, né? Que estão endossando isso como verdade. Que, na verdade, eles falam assim, alguns bruxos que acreditam nisso, falam que toda pessoa que é desperta para magia é um changeling. Claro! Eita! Inclusive, o Gardner fala no livro, né, que essa mistura que teve do povo das fadas, dos homens do povo miúdo com as mulheres, aspas, humanas normais, acabou, como eles tinham essa coisa para bruxaria, para magia, e disse que o povo das fadas teria essa tendência, essa facilidade para magia e para o ofício, eles ensinariam essas mulheres e, enfim, acabando gerando bruxas, relacionando bruxas com as fadas, ou que a prole deles seria uma bruxa com tendência à magia. Eu acho que daí, né? Total. Porque, assim, tem também uma questão de hereditariedade, né? A gente sabe, assim, vocês podem ver que deve ter alguém na sua família que é muito ligado a isso, e isso de alguma forma passou para você e tal. Mas eles eram muito conectados com a natureza. Aliás, eles eram muito conectados com a magia, eles tinham muita facilidade, porque eles viviam em total contato com a natureza, né? Era tipo a natureza, subsistência igual à vida deles, né? Então, era natural. E aí nada mais natural do que eles casarem com as bruxas, né? Até porque se não casasse, quem que ia ajudar eles a sobreviver? Porque não é fácil viver numa ilha, né? É limitado. É muito complicado. Tipo, até, por exemplo, a Inglaterra é uma ilha e até hoje eles têm umas restrições muito específicas em conta de coisas como vírus, etc. Por exemplo, acho que a Inglaterra é o único país da Europa que tu não pode levar um animal no avião. Tu vai sei lá, pra França, por exemplo, tu registra lá o teu bichinho, pode levar ele dentro do avião contigo. E na Inglaterra não pode, porque além de ter toda aquela papelada de vacinação e etc., eles têm que entrar como carga viva em navio ou coisa do gênero. Tem que ter um registro, um chip. Lá não existe animais de rua, porque todo animal que tem lá é registrado e chipado. Que coisa, né? Doido. E justo a Inglaterra, que é tão ligada aos animais, né? Pois é, eu acho que isso é para manter controle, não só assim dessa questão de ter muito animal de rua e tal, mas também por causa de doenças, etc. Pelo que eu entendi, né? Mas eu não pesquisei muito a fundo. Interessante. Outra coisa que também é interessante, que ele está falando de arquitetura, e eu não sabia, mas 2 curiosidades. A mesa, como a gente conhece hoje, é uma invenção celta, que antes as pessoas não comiam nas mesas. Não é, tipo, muito legal isso? Muito. Vocês sabiam disso? Não. Que antes temos um pessoas... costume celta aqui em casa. Pois é. Antes as pessoas não comiam nas mesas. As pessoas comiam na mão, sentadas no chão normalmente, e escorando e tal, e comendo na mão e escorando.
A mesa é uma invenção celta. E a outra coisa é que a calça também é uma invenção celta, porque antes dos celtas não existia calça. Onde você achou isso, Ailira? Então, isso foi na minha faculdade, que eu estudei letras, mas eu peguei uma matéria de filologia. Tá. E aí, na filologia, a gente estuda todos os aspectos históricos da língua e da cultura. E aí tem isso. Nossa, é bem muito legal. Eu me lembro que eu li isso no livro de história do ensino médio. Eu li que... Nossa. Eu tava lendo umas coisas assim, e eu também li que eles falam como se os vikings fossem... O povo nórdico, né? Fosse nojento e sujo e tal, mas que pros padrões daquela época, geralmente os nórdicos, principalmente os homens, faziam bastante sucesso com as mulheres ali da região da Inglaterra, porque eles costumavam pentear as barbas e tirar os piolhos e tomar banho uma vez por semana. Que demais. Então, que eles chegavam lá e eram tipo, nossa, limpinho, penteado. Nossa, não tem piolho nessa barba. Os nórdicos, né? Isso. Mas isso é um reflexo do cristianismo já. Um minuto de silêncio. Todo mundo foi triste sobre a informação. Porque assim, existem dois tipos de nórdicos. Os nórdicos bárbaros e os nórdicos que foram convertidos, que viraram os bretões depois, né? E aí eles penteavam a barba, aparavam o cabelo ou penteavam para trás, enfim, porque já era um reflexo do cristianismo. Porque, em contrapartida, os bárbaros não faziam nada disso, obviamente, e aí trançava o cabelo e tudo mais. E aí, olha aí, já começou todo, né? Trança é coisa de mulher. Então, olha só, já foi começando ali a coisa. Então, normalmente, tipo, os que se convertiam, até alguns cortavam o cabelo, porque eles tinham cabelão e fazia trança, então como agora eles se converteram, ou eles cortam curto e aparam. Então. Informações. Cri. Interessante. É triste. E aí, tipo, por exemplo, quando a mãe de Arthur conheceu o pai do Arthur, ela se impressionou, porque realmente aquilo que você falou. Nossa, a barba dele é penteada e é loira, porque ela estava acostumada com gente morena, né? Digo nada. Legal. Porque o pai do Arthur era cristão, né? Mesmo sendo criado em família pagã, ele era cristão, porque ele conviveu mais tempo na parte civilizada do lugar. E aí ele acabou se convertendo, assim. E aí a mãe do Arthur, não. A mãe do Arthur era pagã. E aí tinha um interesse político em que o Arthur nascesse. Porque o interesse político era que ia ser um rei que ia ter duas linhagens e ia conseguir dominar e pacificar os dois mundos. É bem legal. Legal. Só que ele tinha que fazer um filho. E aí que foi a briga toda. É muito bom. Eu adoro a história Casos do Rei Arthur, de gente. família. E assim, para quem acha que o Rei Arthur não existiu, existe provas concretas de que o Rei Arthur existiu. E lá em Glastonbury está enterrado o Rei Arthur do lado da Guinevere. E aí foi provado que eles estão juntos, sim, que são os dois, porque tem as características da Guinevere que estão nos pergaminhos, do cabelo loiro e tudo mais, porque cabelo não morre, né? E aí foi provado que ele existiu. Então não é tipo a lenda do Rei Arthur, não. Rei Arthur existiu. A história. Exato. Então é interessante. Gosto muito. Então, nessa história, por exemplo, se a gente for separar entre raças, o que é horrível de se falar, mas só por questões históricas, a mãe do Rei Arthur era do povo das fadas,
E a irmã do rei Arthur, que é a Morgana, também era do povo das fadas. A avó do rei Arthur era do povo das fadas, que é a Viviane. E a tia do rei Arthur era do povo das fadas. Ou seja, todas as matriarcas da família do rei Arthur Só eram as do povo. mina. Ou seja, do ele era um povo. changeling também. Bem isso. Pois é. E aí, do ponto de vista dos homens, o Lancelot era do povo das fadas e o restante não. O restante era todos loiros. E o pai do Arthur foi criado e nasceu no povo das fadas, só que ele teve uma mãe, uma mãe e um pai, agora eu não lembro, me perdi. Ele tem meio a meio, tipo, ou o pai ou a mãe é bretão e o outro é do povo das fadas. Ele foi criado no povo das fadas, mas ele cresceu numa parte mais civilizada onde o cristianismo já estava em voga. Por isso que ele vem com essa ideia de unificar os dois povos para casar com a mãe do Arthur, que eu esqueci o nome dela agora. Arlene. Vocês lembram? Igraine. Interessante que isso bate com o capítulo, porque agora eu lembrei, a avó do rei Arthur era chamada de fada. Fada do Lago, Dama do Lago, Fada Viviane. Então é bem interessante, porque ela era desse povo, né? E ela representa bem. Ela é, tipo, a matriarca mais antiga que a gente tem registro do povo das fadas, assim. Interessante, não tinha noção disso. É bem legal. Legal. O que mais? Eu acho que a gente já tá tirando leite de pedra nesse capítulo. Eu ia falar de Shakespeare, mas eu não conheço Shakespeare. Vocês conhecem Shakespeare? Não tão bem assim. Sonhos de uma Noite de Verão? Conheço, adoro, inclusive. Então, conta pra gente a história do Shakespeare, porque nesse capítulo ele cita Shakespeare fazendo paralelo entre o povo das fadas e Shakespeare, né? E eu não conheço. Sonhos de uma Noite de Verão conta a história de... Senta que lá vem a história. Conta a história de dois casais de famílias rivais que, assim, sabe aquele Maria ama João, que ama... Enfim. Sei. Assim, dois casais... aí tem um casal que se ama e o outro casal, a guria gosta do cara e o cara gosta da que gosta do... É uma confusão. Tá. E aí eles, numa noite de verão, vai ter um casamento e eles precisam da bênção do nobre local para se casar, alguma coisa do gênero. Mas aí, como eles não podem se casar, porque o casal que se ama, o pai da guria odeia o cara, eles fogem pro bosque. Eles fogem pro bosque pra ir embora juntos. Aí o cara que gosta da guria descobre e vai atrás, e a que gosta dele vai atrás também, acaba todo mundo no mato. Nisso a Titânia e o Oberon... Nisso a Titânia e o Oberon, que seria a rei e a rainha do verão, eles estão sempre num pega e larga desgraçado, né? E eles estavam brigados, porque a Titânia não queria fazer as vontades do Oberon, achava que era mandão, e aí se brigaram. E ele, pra se vingar dela, numa das milhares de brincadeiras que ele faz, ele pede pro Puck, o Goodfellow, né? Que é o sátiro, que seria o bobo da corte e mais próximo do Oberon, ganha a missão de transformar um cara normal em um burro e fazer a Titânia se apaixonar por ele. Aí ela se apaixona pelo cara transformado em burro. E fica assim um tempo até a Titânia. E ao mesmo tempo, o Puck, que ele não perde a chance de fazer uma bagunça, ele acaba encontrando esses casais. E o Oberon fica com pena da situação e diz pra ele pingar a seiva de uma flor nos olhos de fulano e ciclano lá, pra quando eles se olharem, eles se apaixonarem, e assim cada um se apaixona pelo par certo, eles poderiam ser felizes. Só que o Puck é muito bagunceiro e ele faz as pessoas se apaixonarem pelo par errado. Ai, meu Deus. E de começa novo? a dar só que pior ainda, porque a seiva fez as pessoas ficarem apaixonadas a um nível que eles estavam querendo fazer um duelo de morte um contra o outro.
E aí tá a Titânia apaixonada pelo burro lá, agarrada no burro. Aí, uma encrenca. Só que aí o Oberon pega o Puck que fez a bobagem, dá um puxão de orelha nele e faz ele acertar o feitiço com os casais. E ele mesmo vai lá, reverte o feitiço da Titânia, que tava na Titânia, e faz o cara que era burro voltar a ser normal. Aí o Titânia e o Oberon fazem as pazes, voltam lá pra Terra do Verão, e os casais saem daquele bosque e conseguem viver a vida deles normal lá, feliz. Aí cada um com seu par. Cada um com seu par. Tá. Só que o rapaz que tinha transformado em burro, primeiro ele pensou que ele tinha sonhado. Mas aí depois fica aquela melancolia que Shakespeare sempre coloca, né? Que na verdade ele conheceu a Rainha das Fadas e se apaixonou por ela. Só que ele sabe que nunca mais vai voltar a ver ela de novo. Que triste. Eu sou péssima de explicar essas coisas, mas eu acho que deu pra entender. Ué, mas tem 2 problemas aí, né? Tá todo mundo fazendo feitiço de amor, que é errado. E o outro problema é que eu achei um pouco depreciativo da Titânia. Ou é só o jeito que você contou? Não, é isso que acontece mesmo. Ah, tá. O que você acha disso? Eu achei depreciativo. Porque, poxa, é a Rainha das Fadas, né? Mas o que dá a entender é que a relação dela e o Oberon é um inferno. Eles vivem se quebrando a pau, daí ela vai lá, pronta pra ele, pega as amantes dele, transforma em viadinhos, sabe? Como é que é o nome do bichinho aquele? Eles vivem fazendo coisa um pro outro. Aí esse foi um dos pranks que ele aplicou nela. Né? Eu achei depreciativo porque Titânia eu tenho a impressão de que Titânia é uma rainha muito segura de si para ficar caindo, se apaixonando loucamente por alguém, sabe? Pode ser que eu esteja errada, porque eu não tenho um relacionamento muito próximo com Titânia, mas como Rainha das Fadas, eu imagino que ela não seria essa pessoa que ficaria loucamente apaixonada por alguém, entendeu? Entendi. Parece que o relacionamento dela com o Oberon, da Titânia dos Lendas com o Oberon, é aquele relacionamento de amor e ódio que a pessoa não suporta ver a cara da outra, mas também não suporta viver sem ela. Tanto tipo ela quanto ele, porque ele... e Ares. Talvez, assim, só que ao mesmo tempo que ela é muito, ela é muito orgulhosa, então ela também aplica várias nele, sabe? Então isso que eu ia falar, assim. É um casal que fica um trolando o outro. Exatamente. Ok. É tipo, ele tem 1 milhão, ele tem 1 milhão de amantes. Aí ela descobre, ela vai lá e pega e transforma a amante dele num cervo e leva o cervo enfeitado de flores pra carregar ela, sabe? Umas coisas desse gênero, assim. Da hora, gostei. Agora você gostou, né? Me serve! Adorei. Tinha que transformar ele, né? Vamos combinar. Também, Muito bom, muito bom. Então tá. Então acho que é isso, né, gente? Esse é um capítulo muito curto. Eu poderia ficar falando do Povo das Fadas aqui forever, mas em relação ao capítulo a gente falou tudo, eu acho, né? Faltou alguma coisa? Acredito então, que não. O que eu acho, assim, que tipo, foi a parte que eu achei, que eu destaquei mesmo, foi o parágrafo que ele fala das características. Então, tipo, todos esses povos são lembrados pelas mesmas características, né? Aí ele fala bons amigos, mas perigosos inimigos, fortes, capazes de desaparecer quando querem, fazem grandes festas à noite, usam flechas envenenadas, e aí ele põe uma lista lá, né? Trabalham durante a noite, descansam durante o dia. Exato. E aí tem uma reputação de ser especialista em magia.
E aí fala da parte da pintura no corpo, isso mais tarde pode ter causado um mal-entendido, que eles se pintavam com anil e cal, e isso tornava eles verde Lincoln, que é a famosa cor das fadas. Uhum. E aí eu acho que, tipo assim, essa parte foi a que deu um fechamento para o capítulo, porque resume todas as características que ele falou no capítulo e vai abrir o próximo, né? Sim. E aí a gente Que pode vai fazer falar. 2 paralelos. Tipo, esse povo virou as bruxas, né? Que é o que ele vai falar. Mas também esse povo pode estar vibrando na mesma vibração do País das Fadas e no momento de Lita, por exemplo. E aí a gente pode falar, por exemplo, sobre as fadas, e a descrição desse capítulo é muito parecido. Tirando o fato de que trabalha à noite e tal, as fadas, na verdade, eu não diria que elas trabalham à noite, mas elas trabalham escondido, assim, né? E aí é bem isso, assim, você ser amigo de uma fada é a mesma coisa que você ser amigo de um ser humano. É um código de ética bem parecido, que é uma coisa que eu fiquei de falar para ele e não falei. Então, por exemplo, como que você vai fazer para ser amiga das fadas? Elas são desconfiadas de tudo e de todos, assim como o povo miúdo era. E aí você vai começar um relacionamento da mesma forma como você começa um relacionamento com uma pessoa normal. Já se boa vontade. Você é bacana, vamos conversar, você é legal, tal. Vem cá, não sei o quê. E aí estabelece um relacionamento, mas da mesma forma que você não endeusa o seu amigo, você não endeusa as fadas. Tipo, a Ju é minha amiga, eu não fico falando, ai, Ju, você é maravilhosa, você é linda, suas asas são lindas. Não, eu não fico falando isso. Mas Ju. as minhas asas são. Sabia que ela ia dizer isso? Quem não diria? Entendeu? Então é tipo isso, eu não fico falando, porque imagina se você tivesse um amigo assim, se põe no lugar das fadas agora. Sim, claro. Então aí elas querem uma amizade sincera, honesta, sem essa coisa de ficar endeusando e sem essa coisa de ficar agradecendo também, porque amigo que é amigo não faz porque você pediu, ele faz porque ele quer. E essa que é a graça de brincar com as fadas. Então assim, o povo fala muito de eu queria me conectar com as fadas, tal. É isso. É igual você se conectaria com um amigo. Elas não gostam que você fique falando, obrigada, fada, obrigada, fada. Elas não gostam disso. E elas não gostam de gente que fica endeusando. Elas gostam de gente que, tipo, faz um toma lá da cá interessante, porque elas trabalham com oferendas também, mas que seja algo do coração, porque você gosta delas, não porque você quer algo em troca, né? Então é bem ser humano, assim, acho que não tem muito o que dizer, né? Ninguém gosta de baba-ovo, né? Exato. Se você ficar dando oferenda para as fadas toda semana, elas vão falar, nossa, o que você está querendo, né? Não é assim que funciona, né? É a mesma coisa dragão, mesma coisa elemental, mesma coisa, que mais? Acho que só desses seres etéreos que trabalham na mesma vibração é isso, tipo, guardião da torre de observação, dragão, elemental e fada, é tudo assim. Ou você gosta dele e faz natural, ou você vai sofrer as consequências, que no caso eles tinham as flechas envenenadas quando eram povo miúdo, mas hoje em dia, né, não vale muito a pena você começar a estabelecer um relacionamento com o povo das fadas e depois deixar pra lá. Porque é igual uma pessoa normal, tipo, imagina, eu adiciono você no Facebook e nunca falo com você. Aí depois eu vou lá e quero, oi, sumida. Vai se lascar. Então é tipo isso, você não pode dizer oi, sumida pra fada. Muito bom. Vocês querem falar mais alguma coisa? Não, acredito que seja isso. Então tá bom, gente. Esse foi o capítulo 5, Povo Miúdo. E aí o capítulo 6 vai falar mais sobre isso, como eles viraram bruxas. E aí, espero vocês. Espero que vocês estejam gostando, espero que vocês estejam acompanhando. Se você estiver ouvindo pelo Spotify, também seja bem-vindo. E aí, a gente tá no Spotify e no YouTube também, no canal Cateluna, tá bom?
Blessed be e até a próxima. Vai ser dele. Blessed be.